Novo Horizontino vence o confronto direto contra o Vila Nova e com isso chega na segunda colocação e fica na cola do próprio Vila Nova, que ainda mesmo com a derrota é o líder da competição. Nesse vídeo daqui eu vou fazer o resumo do futebol brasileiro dessa sexta-feira, dia 26 de junho. Se resume basicamente neste jogo, Novo Horizontino e Vila Nova. Depois eu também passo pelas notícias do dia que tiveram no futebol brasileiro. Beleza? Já falando do jogo, vitória do Novo Horizontino, vitória importantíssima, e eu já quero destacar o seguinte: a falta de apoio do Novo Horizontino, da torcida do Novo Horizontino, é algo muito frustrante. Eu nem torço pro Novo Horizontino, cara, mas essa falta do apoio da torcida, pela quantidade mesmo de torcedores, é algo muito frustrante. Jogo contra o líder da competição, a torcida poderia ser um diferencial enorme, e o que mais tinha dentro do estádio era espaço vazio. Se a torcida não vai apoiar num jogo contra o líder da competição, que pode fazer você grudar no topo da tabela, em que momento vai apoiar, né? Eu acho que o único momento que a torcida do Novo Horizontino apoia vai a final de Campeonato Paulista, jogo domingo, 4 horas da tarde. Se não for tudo perfeitinho, a torcida não vai ajudar esse time do Novo Horizontino. É os jogadores por si só, sem o apoio da torcida, sem ter esse anímico a mais. O que ajuda na perspectiva dos jogadores do Novo Horizontino é que quando joga fora de casa, não sente muito essa falta do apoio da torcida, até porque jogando em casa também não tem esse apoio, né? Então, os jogadores do Novo Horizontino jogando em casa e jogando fora dá quase que no mesmo. Em nenhum dos dois jogos, tanto dentro de casa, tanto fora de casa, tem apoio. Enfim, dentro do jogo, o Novo Horizontino abre o placar com 6 da primeira etapa, depois de um cruzamento da meia esquerda. A bola chega para o Luiz Oyama chegar finalizando. Luiz Oyama, que é muito bom volante, eu lembro dele no Botafogo tempos atrás, foi muito importante naquela reconstrução botafoguense. Ele estava naquele Botafogo da Série B, né? E hoje nesse time do Novo Horizontino, uma peça importante nesse meio de campo, chega finalizando e abre o placar ali para o time paulista. Só que, chegando na casa dos 41 da primeira etapa, tem uma jogada de bola aérea. João Vieira, muito bom meio campista do Vila Nova, por sinal, pega muito bem na bola. Cruza na cabeça do Nathan Camargo, que cabeceia e empata o jogo ali pro Vila, na base da bola aérea. O Vila Nova arranca ali este empate. O placar se prorroga nesse 1-1 por muito tempo, até que na reta final do jogo, já com 40 do segundo tempo, o Dudu, meio campista do Vila Nova, faz uma falta no Robson, onde o Robson foi muito inteligente. Ele pega a bola pela meia esquerda, dava a impressão que ele estava devagar. Só que quando o Dudu vai chegar perto dele, ele acelera, colocando a bola na frente do Dudu. O Dudu meio que esbarra no Robson, se configura como paralisar um ataque promissor. Isso é falta para cartão amarelo. O Dudu recebe o segundo cartão amarelo e é expulso. Lance provocado pelo Robson, e o Robson tá corretíssimo. Lance muito inteligente dele. Ele que para mim é o craque da competição até o momento. Para mim o Robson é o melhor jogador da Série B até agora. For falar de artilharia, aí eu vou falar do Mikael, do CRB, eu vou falar do Bruno Santos, do Londrina. Mas o contexto do time não tá funcionando por conta deles, né? Porque o CRB tá lá embaixo, o Londrina tá lá embaixo. Já o Robson ajuda com gol, ajuda com assistência. Tanto é que o gol do 1-0 foi uma assistência do Robson, por exemplo, pro gol do Luiz Oyama. O Robson é primordial para esse time do Novo Horizontino, e com essa vitória, inclusive, o Novo Horizontino chegou à segunda colocação. Para mim, o Robson até o momento é o craque da Série B, tá bom? Tem outros jogadores bons, se você souber aí de cabeça outros caras que poderiam entrar nessa briga, pode comentar aí. Eu acho que de cabeça aqui que eu me lembre, dá para colocar o Vitinho e o Juan Miritello do Fortaleza, os dois muito bem. Dá para colocar o Bosquilha do Operário muito bem também. No esporte, eu gosto bastante do Perrotti, mas ele não tá no mesmo nível desses caras em importância pro time. O Bosquilha, como eu disse. No Vila Nova, cara, é que o time coletivamente tá muito forte, mas protagonista, cara, quem que é o protagonista do Vila Nova? Eu poderia dizer o Marquinhos Gabriel, mas, por exemplo, nesse jogo o João Vieira foi mais importante. Poderia dizer o Janderson, mas dessa vez o Janderson não fez gol nem deu assistência. Poderia dizer o André Luiz não fez gol. Então, o coletivo do Vila Nova é de fato bom, né? Bem treinado pelo Guto Ferreira. Mas eu acho que o jogador mais decisivo e mais importante para o desempenho do time na competição é o Robson para o Novo Horizontino. Para mim ele é o craque da competição. Tá bom? Enfim, o Dudu é expulso e aí nos minutos finais o Novo Horizontino com um a mais, depois de uma bola alçada na área, tem o corte da defesa, sobra para o Juninho, aquele mesmo revelado pelo Vasco, finaliza muito bem, firme na entrada da área no cantinho, para dar ali a vitória para o Novo Horizontino, já com 49 do segundo tempo, literalmente no apagar das luzes, porque já estava quase apagando a luz mesmo, ninguém mais estava assistindo o jogo, não tinha torcida. E aí
o Novo Horizontino faz o 2-1 e garante assim a sua vitória sobre o Vila Nova. Quando a gente olha para a tabela, o Vila Nova ainda é o líder com 28 pontos, mas o Novo Horizontino agora tem 27, apenas um ponto atrás do líder. E o São Bernardo tem 25 e ainda vai jogar na rodada nesse sábado, fora de casa contra o Criciúma. Jogo difícil que eu acho que o Criciúma vence, tá? Mas caso o São Bernardo vença, ele empata em pontos com o Vila Nova. O Sport tem 25 e ainda vai jogar, se vencer, empata em pontos com o Vila Nova. O Criciúma tem 24, se vencer, empata em pontos com o Novo Horizontino, chegando a 27. Então, até o Criciúma, que é o quinto colocado, se essas equipes vencerem, elas ficam ou empatadas em ponto ou um ponto atrás do Vila Nova. Do primeiro ao quinto colocado, dependendo das combinações de resultado, a gente pode terminar essa rodada com todas as equipes estando a um pontinho do líder. Todas não, né? Porque vai ter São Bernardo e Criciúma, um dos dois vai perder pontos. Ou os dois, caso empate, né? Enfim, mas o fato essa parte de cima da tabela tá muito brigada, cara, é impressionante. O Náutico já foi líder e o Náutico agora é o 9º colocado. O Fortaleza já foi líder, o Fortaleza agora é o 8º colocado. O São Bernardo era o líder, agora já tá em 3º. O Sport já foi líder, tá em 4º agora. Então muda muito rápido as coisas. Se você pega uma sequenciazinha ruim, meu amigo, coisas desandam de vez, né? Enfim, derrota natural, eu diria. O Novo Horizontino jogando em casa é forte, mesmo que não tenha apoio da torcida. Acho que esse é um fator que, por exemplo, o América Mineiro sente muito isso. E o Novo Horizontino, em determinado momento, pode ser que isso pese também. Porque a torcida, se estiver mal, não vai pressionar, porque não tem torcida. Se estiver bem, não vai apoiar, porque não tem torcida também. Até tem, né? Mas é muito pouco. O impacto da torcida é mínimo para o time, de fato. Como eu disse, era um jogo contra o líder do campeonato. O Novo Horizontino fez a sua parte e venceu, mas não venceu por conta da torcida, venceu pela competência dos jogadores e pelo treinamento do time. A torcida não teve impacto algum nesse resultado. Isso é preocupante, porque daqui a pouco, se a fase é ruim, não vai ter apoio. Se a fase é boa, também não vai ter apoio. A falta de torcida é algo que é algo a se repensar nesse time do Novo Horizontino, só que não é algo fácil de mudar, não tem como você convencer alguém a torcer pro seu time. É algo natural, né? E, infelizmente, mesmo com a vitória, segue sem ter muitos torcedores do Novo Horizontino. Enfim, mas o fato é um time muito competente, muito bem treinado, muito organizado, com bons jogadores. Como eu disse, o craque da competição, para mim, inclusive, pertence ao Novo Horizontino, que é o Robson. Enfim, vamos para as notícias do dia agora. O River Plate tem negociações com o Borré do Inter, e é que eu já quero destacar um erro meu, que eu tenho o meu canal sobre futebol internacional, que é o R42 Futebol. E eu falei todas essas notícias aqui lá também. Eu vacilei nesse sentido. Normalmente não. Lá é só futebol internacional. Só que eu embalei essas notícias lá também. O vídeo de hoje lá ficou bem longo, inclusive. Enfim. Então o Borré pode deixar o Inter. Eu acho que isso seria uma notícia boa para todo mundo. Pro Inter, que vai ter um alívio salarial. Pro Borré, que não consegue desempenhar com a camisa do Inter. E pro próprio River Plate, que precisa de um centroavante. E o Borré é um cara que, com a camisa do River anos atrás, foi muito importante. Eu torço pro Grêmio. E em 2018, o gol de mão do Borré, que eliminou o Grêmio na semifinal da Libertadores, foi algo muito dolorido. E então o Borré tem uma marca histórica negativa na história do Grêmio, de fato. E com um gol roubado ainda, isso é o que mais dói. Mas enfim, voltar para o River Plate eu acho que é uma boa escolha para o Borré. Acho que é uma boa escolha para o River também, uma boa oportunidade de mercado. Para o Inter também é uma boa escolha de alívio salarial. E a outra notícia do dia, teve apenas duas, é que o Vitória está próximo de fechar a contratação do Pochettino do Fortaleza. Como eu disse aqui ao longo do vídeo, os destaques do Fortaleza para mim são Juan Miritello e Vitinho. E o Pochettino já está há mais tempo nesse time. Na Série A ele jogava muita bola com a camisa do Fortaleza, mas nessa temporada agrega muito pouco. Eu não me lembro de quando foi a última assistência do Pochettino. E ele é muito bom jogador, mas eu não me lembro da última assistência dele. Tinha que vir na minha mente, não, foi uma semana atrás, foi 2 semanas atrás. Se bobear, tem meses que o Pochettino não dá uma assistência, cara. E esse é o papel dele. É bom jogador, mas simplesmente não está funcionando nesse momento. E indo para novos ares, indo para um time de elite como é o Vitória, um time em boa fase, um time que ele pode ter espaço, acho que é uma boa pro Pochettino,
uma boa para o Fortaleza, que pode melhorar o nível do jogador, tendo em vista que é só um empréstimo de 6 meses ainda que está sendo divulgado. Daqui a pouco o Fortaleza coloca uma cláusula de compra, caso o Vitória queira, e você consegue ter uma recuperação financeira através disso, da venda dele. Ou se não tiver uma recuperação financeira, se ele jogar bem no Vitória, você retoma ele em um nível mais alto do que é ele no momento. De fato, nesse momento, para o Fortaleza, o Pochettino agrega pouco. Negociar ele, nem que seja por empréstimo, eu vejo como algo positivo. No geral, é isso. Assim, a gente passa pelo jogo do dia, que foi Novo Horizontino e Vila, e também pelas notícias do dia. Espero que, se tiver algum torcedor novo do Novo Horizontino vendo o vídeo, não fique chateado comigo por tudo que eu fiz, querendo ou não, de críticas à torcida do Novo Horizontino. Mas não é nada individualizado, até porque eu gosto do Novo Horizontino, eu acho que é um trabalho muito bom e que merece ter o acesso para a Série A pelos últimos anos. Só que é um fato, o estádio do Novo Horizontino é vazio. E era um jogo contra o líder da competição. Se você não vai ter apoio contra o líder da competição, quem dirá nos outros jogos? Então, não sei nem se tem torcedor do Novo Horizontino assistindo esse vídeo, acho que não. Mas se tiver, não se ofendam, tá bom? Só uma análise realista. O que eu posso fazer? Eu falo o que eu tô vendo. E o que eu tô vendo é isso. Um time muito bem treinado, muito organizado, com bons jogadores, mas que não tem apoio. Enfim. No geral é isso. A gente fecha assim o resumo do dia do futebol brasileiro. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.